Boa tarde a todas e todos. Uma alegria, quero primeiro agradecer, NECA, Fundação, Unesco, pelo convite para estar aqui nesse dia. Peguei o segundo dia, não peguei o primeiro, mas tem sido muito, muito rico, né, em termos de reflexões e provocações, então agradeço. Nós temos aproximadamente 1h30. Eu vou tentar, né? Vamos tentar. Vou explicar um pouquinho da nossa dinâmica dessa mesa. Cada um dos debatedores terá 20 minutos de considerações iniciais e, a partir daí, a gente abre para as perguntas, para as provocações dos senhores. Eu acho importante lembrar que nós passamos por um eixo reflexivo sobre educação, né? Um outro eixo sobre equidade, gênero, raça, território, né? E me chamou a atenção, nas duas mesas anteriores, uma certa resignação em relação a uma participação diminuída, desidratada do Estado. Acho que isso estava presente em vários discursos, em várias reflexões. Então, acho que essa mesa se torna muito importante para a gente trazer de volta o papel do Estado, o papel da sociedade civil nessa agenda inclusiva sobre a qual estamos refletindo. Os meus convidados, nossos, né, convidados, vão trazer, então, essa reflexão. A Adriana já adiantou, relação entre Estado e sociedade civil para a promoção de justiça social e fortalecimento da democracia, sobre o eixo das políticas públicas, sobre o eixo de desafios socioeconômicos, sobre o eixo do investimento social privado. Sem mais, então, vou passar a palavra, a gente vai começar com a Celina de Souza, graduada em Direito, mestre em Administração Pública, doutora em Ciências Políticas, pesquisadora da UFBA e professora visitante na Unirio. Ela é experiente em ciência política, com ênfase em Estado e governo, e, desse lugar, vai nos falar sobre financiamento público nas políticas sociais, à luz de conflitos do debate orçamentário. Bem, boa tarde. Um prazer imenso estar aqui. Agradeço muito o convite da Fundação. Assim, para mim, que não sou dessa praia, desde ontem que eu estava assim, meu Deus, eu conheço alguém? Não, quase não conheço ninguém, né? Minha praia, né, é outra, mas eu aprendi muito nesses 2 dias de seminário, fiquei muito feliz de estar aqui e estou muito orgulhosa de estar nessa mesa com, né, a Flávia nos coordenando, a NECA, né, que dispensa referências, mas, né, a sua militância, né, em torno de um tema tão sensível é algo que a gente não pode deixar de reconhecer. E o famoso PB, ele não vai lembrar de mim, mas, quando eu comecei minha atividade acadêmica, uma das primeiras coisas que eu fiz foi pesquisar os trabalhos do IPEA, para saber quais a agenda da política pública que o governo estava mais investindo em conhecimento. E tinha lá, era a época da inflação, então a maior parte, né, dos trabalhos era sobre inflação, tinha educação, tinha saúde, e uma quantidade incrível de trabalhos sobre a pobreza, né? Então, eu lembro que eu comecei a chamar isso, assim, num pequeno mundo, o efeito PB, né, de ter trazido para, né, para a comunidade, né, dados e evidências sobre a pobreza e sobre suas consequências. Então, por isso, eu estou muito feliz de estar aqui. Bem, eu vou trazer, né, uma perspectiva da ciência política sobre o orçamento federal e, principalmente, os conflitos políticos que a gente pode, né, visualizar a partir do que acontece na elaboração do orçamento. Bem, primeiro eu vou passar rápido, como alguém aqui falou ontem, falamos pouco sobre a Constituição de 88, mas não vou falar sobre ela assim como a Constituição, como um projeto de nação, né? As políticas sociais, após 88 e seus anos dourados, isso
isso sempre na ótica dos orçamentos, as políticas sociais na ótica dos orçamentos, mas na ótica de trazer 3 grandes conflitos, né? Um conflito dentro da própria agenda do governo, um conflito distributivo, que eu vou falar um pouco sobre isso, e um conflito redistributivo. Vou fazer uma defesa, né, do que aprovamos na Constituição de 88 e vou deixar algumas, né, perguntas para nós refletirmos se o que estamos, né, vivendo hoje são desafios ou são rupturas, né? Isso é algo que é importante, eu acho, para a gente se situar. Bem, a Constituição de 88 foi um projeto, todos nós sabemos, né, de nação democrática, plural e menos desigual. Foi a expressão de um grande consenso nacional em torno dos princípios da reconstrução da nação. E um dos principais princípios, o principal era, obviamente, a restauração da democracia, e um dos grandes princípios era a chamada justiça social, né? Através das emendas constitucionais, é importante mencionar isso, porque a Constituição só garantiu direitos, né? Mas foram as emendas constitucionais, a partir de 94, que tornaram possível que esses direitos fossem implementados, né? Então, através das emendas constitucionais, se assegurou materialmente esses direitos, né? Expandiu a cobertura dos serviços básicos e incorporou grupos historicamente marginalizados. É uma das coisas muito interessantes, né, em relação à Constituição, e que está hoje tão questionada, é que ela enfrentou o desafio, do ponto de vista das políticas sociais, de implementar políticas nacionais e universais em uma federação com alta desigualdade regional e social e de tamanho continental. E havia todo um pessimismo inicial, né, de economistas, né, partidos políticos, cientistas políticos, brasilianistas, que essa Constituição não era passível de ser cumprida do ponto de vista dos direitos sociais. Isso não ocorreu, né? Não ocorreu. Bem, então, nós temos algumas coisas assim que eu acho que a ciência política nos faz pensar em relação a estes conflitos que vão surgir em relação às políticas sociais. Primeira coisa é que os constituintes delegaram aos futuros representantes, ou seja, presidentes e Congresso, delegaram aos futuros representantes o que e quando transformar os direitos constitucionalizados em políticas. Nós sabemos que os direitos sociais foram, né, garantidos, mas nem todos foram transformados em políticas no sentido de regramentos, né, de formas, né, de paradigmas, formas de como agir, etc. E tal. Então, disso, né, da Constituição, saíram já, a essa altura, 105 emendas constitucionais. Mas, a partir de 94, as emendas constitucionais regulamentaram as políticas sociais, fizeram a distribuição bastante clara de competências e de recursos entre esferas de governo, e talvez o que tenha sido mais importante do ponto de vista das políticas sociais, especialmente educação e saúde, foi a vinculação de recursos das 3 esferas de governo a essas políticas. Porque tantas mudanças foram possíveis, a gente já, né, mapeou um pouco isso, já sabe que tem, né, uma variável institucional, porque as regras de modificação da Constituição são relativamente fáceis de serem alcançadas vis-à-vis outros países, né? E teve também uma variável de contexto, que foi uma estabilidade macroeconômica e política, embora com momentos de instabilidade. Bem, então, o que é que tivemos em relação às políticas públicas, né, na Constituição, reconhecimento dos direitos sociais, a universalização do acesso à saúde. Essa eu sempre não me furto de lembrar, que em apenas 30 anos, né, praticamente do nada, se universalizou o acesso à saúde. Tem problemas? Tem, né, não se fala nisso, mas no sentido de que, né, a maior parte da população, a não ser aquela que tinha empregos formais, tinha acesso à saúde, né? Houve um aumento das competências concorrentes, fez com que várias políticas públicas, a cultura, né, habitação, etc. e tal, pudessem ser, né, divididas entre as 3 esferas de governo. E
E houve também, né, do ponto de vista das emendas constitucionais, foi um sistema muito bem articulado, né, enquanto sistema, porque elas foram criadas, as políticas sociais, com o que a gente chama de incentivos seletivos, quer dizer, incentivos para que, sendo uma federação, para que estados e municípios aderissem a essas políticas, né? Se não houvesse esse tipo de incentivos, os estados, porque somos uma federação, e os municípios podiam dizer, não quero, não vou fazer, né? Mas esses incentivos foram muito bem bolados, né? Regras claras, né? Contrária ao que era o modelo anterior, que as regras eram, né, sujeitas a alianças partidárias, ou patrimonialismo, ou qualquer outra coisa. A regulação é federal, que eu particularmente, né, considero algo importante para um país tão desigual, né? O financiamento é partilhado, a vinculação de recursos é também partilhada e a implementação é principalmente local, principalmente desses 3 grandes serviços sociais: educação, saúde e assistência social. Então, disso resultou, né, a inclusão dos mais pobres nos orçamentos públicos. Então, chegamos aqui aos orçamentos públicos, não vou falar a evolução dos recursos tributários, só essa tabela eu acho que ela é interessante para ela mostrar a evolução da partilha, né, dos recursos tributários entre esferas de governo, desde lá dos anos 60, portanto, ainda no período democrático, passando pelo regime militar e chegando, né, aos anos posteriores à Constituição de 88, que a gente vê um aumento significativo, suficiente, óbvio que não, né, na participação municipal como percentagem da receita total. Bem, a vinculação de recursos, às vezes a gente se esquece um pouco disso, né? Ou seja, aonde devemos fazer advocacy para as coisas continuarem, pelo menos, como estão, né? A saúde é basicamente federal, né? A maior participação financeira na política de educação básica é estadual. Às vezes, a gente se esquece disso, né? Porque a provisão é municipal, mas a maior participação financeira é estadual, né? A União gasta 18% do total e despende 18% do total para a área de educação. Os estados, estou aqui com o último dado, 42%, e os municípios, 40%. Bem, excluídos o Bolsa Família e o benefício de prestação continuada, os municípios são os principais financiadores da assistência social. Bem, aqui é só para a gente ter clareza, né, de como os recursos do orçamento são afetados pela conjuntura macroeconômica, né, como eles caem, né, em momentos de crise, como eles, né, sobem em momentos de boom das commodities, ou seja lá o que for, né, e como, de alguma forma, a partir de 2014, eles começam a se estabilizar, né, ou seja, talvez hoje o cenário, né, que a gente possa batalhar é manter esse cenário, né, de 2014 de arrecadação, que reflete no orçamento, obviamente, de 2014 a 2018. Bem, aqui, só para ver também como os municípios, né, tiveram uma receita bastante aumentada, e aqui agora as despesas, né, do governo federal com as 3 grandes políticas sociais, né? A assistência social, a gente vê que está mais ou menos na mesma trajetória. A base, né, de dados é de 2001 a 2018. Quero aqui, né, chamar a atenção, primeiro, dizer que eu estou cumprindo o mantra, né, do INSPER e dos economistas, e que é dos cientistas políticos também, de só raciocinar a partir de dados, né, de evidências. E, então, né, isso aí é importante, e para a gente não ficar apenas, né, no discurso, e também mencionar a enorme vantagem comparativa que o Brasil tem para formuladores de política, implementadores, acadêmicos e sociedade civil, que é a nossa impressionante base de dados sobre
tudo, né, sobre o sistema de justiça, sobre a burocracia, né, sobre os sistemas, né, de saúde, educação, enfim, né, nossa base de dados é reconhecida mundialmente, né. Bem, educação é uma, né, é algo que a gente vê, né. Vamos ver se aqui pode ser efeito Haddad. Aqui não considera educação superior, né? Então, ela começa meio lá para baixo, né? Depois ela sobe, agora começa a descer a partir de 2016. E a saúde está mais dramática, né? Em relação à participação dos recursos federais, né? Bem, o que a gente pode, acho que, sintetizar, e aí eu já começo a encaminhar uma das minhas principais preocupações agora, nesse tempo, em relação ao que se chama Pacto Federativo, né, é o seguinte: a União arrecada 64% dos recursos, fica com 54%, ou seja, repassa 11,5%. Né? Os estados arrecadam 27%, ficam com 25,5% e repassam quase 2%. Os municípios arrecadam 7,5% e ficam com 20,6%. Né? Ou seja, os governos subnacionais geram 35% da receita tributária e ficam com 46%. Né? Ou seja, onde vamos olhar para manter pelo menos o que temos. Né? Bem, então, essas questões que, né, desse quadro, refletindo no orçamento, eu acho que a gente tem que tentar responder algumas questões. Celebramos ou negamos a Constituição? Né, uma coisa interessante é que havia, né, um grande, como eu falei no início, um grande consenso nacional a favor da diminuição da pobreza, da desigualdade, de políticas sociais. É interessante porque não havia um consenso em relação à atividade, por exemplo, macroeconômica do Estado. Quem se deu ao trabalho de ler a Constituição original se lembra que ela tinha lá um artigo fixando os juros bancários em, acho que, 12% ao ano. Né? Ou seja, tudo isso são sinais de que tínhamos um consenso em torno de políticas sociais e não tínhamos um consenso em torno da política macroeconômica. Bem, então, a pergunta foi rompido esse consenso das elites políticas, né, construído durante a redemocratização? A pergunta que, né, eu acho que hoje ela está de muito difícil resposta, né? Quanto tempo uma democracia pode sobreviver sem que haja expectativa de diminuição da pobreza e da desigualdade? E a outra pergunta é se instituições bem desenhadas, como a Constituição de 88, que a maioria, né, dos que não são, né, vamos dizer assim, fortemente à direita, acham que foi uma Constituição bem desenhada, né, e se elas são suficientes, esses desenhos são suficientes. Né? Então, estamos vendo que talvez não sejam. Né? Bem, então, o que eu quero dizer é, durante esses períodos, né, de apoio de recursos federais, de crescimento de receita para políticas sociais, etc. e tal, não foi o melhor dos mundos, não foi só boom de commodities. Né? Nós foi preciso, para conter a inflação, ter alguns instrumentos também de restrição orçamentária. Foi o caso da DRU, né, que permite que a União não transfira 30% de seus recursos para onde ela deve transferir, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal, contingenciamento do orçamento, restos a pagar, que foi uma coisa que foi assim: o governo se compromete, não paga, vai pagar no exercício posterior, e a luta para receber esse dinheiro de restos a pagar é imensa. A reserva de contingência, tudo isso foram formas, né, de tentar controlar a inflação, formas, né, que, na verdade, né, do que, como a gente vê nos dados, elas não retiraram os pobres do orçamento. Os pobres continuaram, ou, né, as despesas de políticas sociais continuaram. Tem a renúncia fiscal, né, que foi algo, né, entre 2003 e 2015, né, um crescimento, né, bastante significativo, e 2018 já, né, declinando. É uma dos grandes conflitos
políticos do orçamento é a renúncia fiscal, né? E houve o aumento de alíquotas de contribuições sociais, alguns impostos subnacionais, mantendo, no entanto, as receitas vinculadas. Até agora se manteve as receitas vinculadas, né? E também elas não retiraram dinheiro dos pobres. Agora eu vou entrar nos conflitos propriamente dito, né? Eu identifico 3 grandes conflitos, né, políticos dentro do orçamento, ou que se espelham no orçamento, né? Por que é importante a gente olhar o orçamento? É a atividade política mais visível e agregada que a gente tem, né? Durante praticamente um ano, o orçamento começa a ser elaborado em abril, né? Tem que ser aprovado em dezembro. Durante mais ou menos um ano, essas disputas orçamentárias ficam muito claras, né? Então, a gente vai ter, né, um conflito intragoverno, ou entre agendas do governo, né, a agenda macroeconômica versus a agenda de políticas públicas, que é sempre um conflito de curto prazo, dentro do orçamento. Isso gera os contingenciamentos. Gente, é tão interessante como contingenciamentos sempre houve. É uma pena que a gente já teve aqui de passagem 2 ministros de Estado que sabem muito bem que, em março, o governo começa a contingenciar, né, principalmente aquelas áreas em que tem mais despesas correntes, educação, saúde, etc. e tal, e se a agenda macroeconômica se equilibrar lá pelo fim do ano, novembro, dezembro, elas começam a voltam para o orçamento desses ministérios, né? Então, esse é um contingenciamento que nunca foi, sempre ficou intramuros. Ninguém nunca soube que isso acontecia, né? E este ano, né? Então, foi manchete durante muitos dias, gerou manifestação de rua, etc. e tal. Bem, o segundo grande conflito é o que a gente, na ciência política, chama um conflito, quer dizer, dá uma denominação, dá um significado diferente do que os economistas dão, né, que é um conflito distributivo. Né? O conflito distributivo, para os economistas, muito concentrado na inflação, as consequências que a inflação, né, traz entre grupos que têm, né, poder de pressão, mas esse conflito distributivo é, em geral, um baixo grau de conflito, porque as vantagens não são perceptíveis para outros grupos sociais, né? Ou seja, é a renúncia fiscal, quantos de nós sabemos o que há, né, de renúncia para a saúde, para o simples, etc. e tal, né? E o grande conflito é o conflito redistributivo, né, que é o conflito entre grupos sociais, com ganhos e perdas claros e com as transferências de recursos entre eles. Ou seja, é um jogo de soma zero para um segmento, alguém ganhar, outro tem que perder, né? Errado. Bem, aqui é só para ilustrar, né, entre 95 e 2010, quer dizer, período Fernando Henrique, período Lula, o gráfico dos contingenciamentos e descontingenciamentos. Sempre aconteceu, né, e só agora virou, né, matéria de mídia. O conflito distributivo, esse da renúncia fiscal, né, é o conflito aquele que é mais nos bastidores, né? Então, nós temos aqui a perda, né, da receita, né, com a renúncia fiscal, e quem são aqui, né, os maiores beneficiários dessa renúncia fiscal. Ainda tem também, gente, os subsídios, mas eu achei que era coisa demais para trazer. Subsídio da safra agrícola, subsídio FIES, BNDES, etc. Né? Bem, aqui chegamos ao conflito redistributivo, né? O quanto as áreas sociais, as políticas sociais, ficam dos recursos públicos, né, por esfera de governo. Nós vemos que, né, a esfera federal decaiu bastante na sua participação, né, nessas políticas, educação, cultura, né, as políticas sociais tradicionais, né? E o município foi, né, aumentou consideravelmente, o Estado ficou mais ou menos
no lugar. Então, quais são os maiores gastos do governo federal? É isso, mais ou menos, a gente sabe, né? Dívida, os encargos especiais, que são, né, os juros, etc. e tal. E o gasto social desagregado, a gente está aqui, né? A Previdência leva grande parte, né? Agora, sempre chamando a atenção, né, que reduzir um gasto em um tipo de despesa social não significa que vai aumentar no outro, né? Esse caminho não é assim uma linha reta, né? Bem, então, mas chegamos a 2016, né? Então, o conflito redistributivo, eu acho que agora, do ponto de vista do orçamento, fica mais acirrado. Bem, o primeiro, né, assim, locus desse conflito é a PEC do teto dos gastos, né, a PEC de 2016. Então, já desde aí, né, as dotações orçamentárias de saúde e educação já começam a cair, né? O segundo é a questão do Bolsa Família, né? Se, por um lado, assim, outras políticas sociais não encontram, né, ou encontram muita resistência hoje, o Bolsa Família, a despeito de sua ainda resistência por determinados grupos sociais, etc. e tal, ele foi mantido. E teve um aumento no número de beneficiários, que é uma má notícia, porque aumentou a pobreza, né, certamente. O terceiro é a questão dos mais médicos, né? Quer dizer, ter esvaziado todo, né, uma forma de provisão de serviços de saúde sem conseguir colocar nada no lugar, né? Populações de regiões muito vulneráveis, interior do estado, nordeste, etc. e tal, norte, estão assim, né, numa situação muito complicada com a ida dos médicos cubanos. O outro, né, grande conflito redistributivo que podemos visualizar é o aumento real do salário mínimo. Teremos ou não? Né? Todos nós sabemos, né, até os dados ontem do NAERS, etc. e tal, que, né, a diminuição da pobreza, né, foi, né, uma das, né, razões da diminuição da pobreza foi o aumento do salário mínimo acima, né, diminuição da desigualdade, o aumento do salário mínimo acima da inflação. E o... Tá, pronto. E o tal do pacto federativo, que eu fico assustada. Eu, se tivesse uma militância, só que não tenho, porque, não, por enquanto, não vejo ninguém, prefeitos, governadores, parlamentares, estão todos, pelo menos no discurso, né, apoiando este tal de novo pacto federativo. Ainda não sabemos nada, quase nada, só que o que sabemos é assustador, que é a desvinculação de receitas das 3 esferas de governo. Aonde essas receitas vão ser desvinculadas? Educação, saúde, etc. Né? Bem, e aí vocês sabem mais do que eu, vocês estão discutindo, né, a questão da renovação né, da emenda constitucional do Fundeb, mas e se tiver esse tal de desvinculação? Acontecer o quê? Bem, então, eu me pergunto, né, se hoje nós estamos vivendo desafios, rupturas, né, os cientistas políticos, em geral, são muito cautelosos em fazer avaliações ou entender precipitadamente fenômenos políticos que são muito recentes, né? Então, tem cientista político mais, vamos dizer assim, maduro, que acha que esses slogans, fim da democracia, morte da democracia, ainda é precipitado para a gente já decretar isso aí, né? Bem, continuamos com essas desigualdades que nós sabemos, não vou falar nisso aqui, né, nos 3, mas sempre lembrar que o conflito redistributivo não tem dúvida que é o maior dos conflitos, né? E é nesses que talvez a gente entre aqui agora. Bem, então, terminei mesmo.
né, o conflito entre a agenda macroeconômica e a agenda social se espelha nos contingenciamentos. De fato, são os ministérios ou os orçamentos da educação, da saúde e tal, que são os mais afetados, e a lógica é porque são os que têm mais despesas correntes não obrigatórias, então dá para dar uma cortada lá, e que, historicamente, né, pelo menos até o fim do governo Lula, né, esses contingenciamentos depois voltam para os orçamentos dos ministérios. Os conflitos distributivos e redistributivos agora, né, podem, né, ficar mais acirrados se tivermos uma queda da arrecadação muito grande, né? Os economistas ainda não chegaram a um consenso o que é que vai acontecer, né? E também pela chegada de uma nova agenda política e macroeconômica. E o conflito redistributivo com a PEC dos gastos, a PEC da teto dos gastos e o tal do novo Pacto Federativo, o temor, né, é que eles rompam toda a engenharia constitucional, né, todo o esforço de nós brasileiros e militantes, etc. e tal, essa engenharia que foi construída a favor das políticas sociais universais, e essa engenharia é baseada na solidariedade entre as regiões, né, porque há participação de recursos federais, né, que são, né, tentam ser, né, mais equilibrados para os mais precisam, e na solidariedade entre as regiões, e para tentar minimizar essas enormes desigualdades, né, que a gente tem hoje no Brasil em relação à provisão de serviços sociais, que são, né, capacidade financeira, técnica, administrativa e de preferências partidárias, né? Quer dizer, quando se fez todo o desenho da educação e da saúde, o slogan naquela época era não haver cidadãos de segunda categoria, né? Hoje a gente até se esqueceu disso, porque mora não sei aonde, vai ter um serviço ruim. Bem, eu vou realmente terminar, só dizer que eu trouxe aqui, gente, uma reflexão de seguir o conflito, né? Seguir o conflito político. Vi aqui nesse seminário que eu aprendi, né, que tem muitos outros conflitos, né? O conflito, né, seguir o caminho do conflito, né? Mas seguir o tal do follow the money, não necessariamente follow the money, né? Mas siga, né, o conflito político, siga as condições socioeconômicas do ponto de vista, né, de todas as nossas questões, raça, gênero, território, sala de aula e até a relação de pais com as escolas públicas. Então, tem vários caminhos aí que, claro, ninguém sozinho, nem Estado, nem sociedade civil, nem ninguém sozinho pode dar conta, né? Então, é todo mundo na tal da rede. Muito obrigada, Celina Souza. Estouramos um pouquinho, mas, né, gente, precisávamos chegar a essa... E acho que a Celina já ajuda a montar esse quebra-cabeça, né, sobre a resignação que eu mencionei anteriormente, e eu queria chamar a atenção para um ponto importante quando você se pergunta desafios ou rupturas. Traz a memória da Constituição de 1988 e esse arcabouço de políticas sociais de direitos, né? E fala das 105 emendas constitucionais, muitas delas regulamentando as políticas sociais, e hoje o nosso debate lá um debate de regulamentação da Constituição na direção da proteção, né, para instalar as políticas. E hoje todo o debate sobre emendas constitucionais é na direção do equilíbrio das contas, né? É financista, é planilha de conta. A conta não fecha é um mantra que eu acho que foi incorporado ao imaginário brasileiro nos últimos tempos.
Vou chamar o PB para resolver esse outro conflito. Ricardo Paz de Barros é engenheiro, mestre em matemática pura, doutor em economia, esteve no IPEA por mais de 30 anos, Celina já nos antecipou isso, é uma grande referência, tem uma enorme contribuição aos estudos sobre desigualdades, pobreza e educação. E a ele eu também agradeço. A sua produção ajudou muito na minha formação de jornalista de economia e indicadores sociais. Está no INSPER desde 2015, dedicado aos desafios nacionais e à formulação e avaliação de políticas públicas relacionadas a trabalho, educação, juventude, primeira infância, e vai nos falar sobre caminhos possíveis para resgatar o chamado crescimento inclusivo. Bem-vindo, PB. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade de participar desse evento. Obrigado, Flávia, aí, pela introdução. E o que eu acho que o que eu vou falar é bem conectado com o que a Celina colocou. Quer dizer, eu quero centrar a atenção na questão dos direitos sociais. Como a Celina colocou, a nossa Constituição coloca para a gente corretamente uma série de direitos sociais. Na verdade, esse aqui é o artigo 6º da Constituição brasileira, que fala exatamente sobre os direitos sociais, e talvez não tenha outro artigo na Constituição brasileira que tenha sido alvo de 3 emendas constitucionais consecutivas, né? Então, é um artigo extremamente caro na nossa Constituição, que coloca como direitos sociais um monte de coisas, né? E a questão o que eu queria colocar hoje aqui e discutir com vocês é um pouco o que a sociedade civil, como é que a sociedade civil pode ajudar na garantia de todos esses direitos, né? Quer dizer, em que medida isso é uma obrigação pura e simples do Estado, em que medida a sociedade civil pode ajudar nesse empreendimento. Bom, quer dizer, como a sociedade civil pode trabalhar para que todos tenham os seus direitos sociais garantidos. É impossível você discutir isso no Brasil sem olhar para o governo brasileiro, porque o governo brasileiro ele é um gigante e a sociedade civil tem que se relacionar com esse gigante para garantir os direitos sociais. Então, vou começar tentando mostrar o seguinte, mostrar o gigantismo do governo brasileiro. Quer dizer, a primeira coisa, por exemplo, esse gráfico ele mostra o seguinte, que o Brasil, hoje, ele passa pela mão, ou seja, o gasto do setor público brasileiro, estados, municípios e governo federal, é 41% do PIB brasileiro. 72% dos países do mundo, o governo gasta menos do que 41% do PIB. Então, a gente não pode dizer que a sociedade brasileira, através do governo brasileiro, não está se esforçando loucamente para garantir esses direitos sociais. Tá certo? A gente está tentando, porque a gente está gastando 41% do PIB com o governo. Falta ver se ele está gastando esse dinheiro para garantir os direitos sociais ou está fazendo outra coisa com esses recursos. Para a gente ter uma ideia, eu peguei e isolei o gasto social brasileiro. Então, o que é o gasto social brasileiro? O gasto social brasileiro ele é alguma coisa como, você vê aqui nesse eixo do lado de cá, é mais ou menos 1,5 trilhões de reais por ano. Então, o governo brasileiro, federal, estadual, municipal, gasta 1,5 trilhões de reais por ano, numa tentativa de garantir os direitos sociais. Isso equivale, se você considerar sábado, domingo, feriado, tudo, 365 dias por ano, o governo brasileiro gasta por dia 4,2 bilhões de reais tentando garantir os direitos sociais da população. Bom, o direito social é alguma coisa, ele é definido como sendo alguma coisa que
o rico não precisa ajuda do Estado, porque o direito social é alguma coisa que você pode comprar. Quer dizer, a educação você pode comprar, a saúde você pode comprar, a alimentação você pode comprar, a habitação você pode comprar. Então, essencialmente, os direitos sociais são aqueles que quem tem recursos é capaz de atender e ter o seu direito garantido. Portanto, seria razoável que o governo brasileiro concentrasse esses recursos, ou focalizasse esse gasto social nos mais pobres. Só para a gente ter uma ideia da magnitude desse gasto, eu estou comparando esse gasto com a renda do trabalho da metade da população brasileira mais pobre. Né? Metade da população brasileira, 100 milhões de pessoas. Se você somar a renda do trabalho dos 100 milhões mais pobres, obviamente que nem todos eles têm renda do trabalho, porque muitos são crianças, idosos, etc. Mas se você pegar as famílias, a metade mais pobre da população brasileira, e somar toda a renda deles, eles têm 29 bilhões de reais por mês. Tá certo? Ou seja, 30 bilhões de reais por mês é a renda da metade mais pobre do Brasil, renda do trabalho. Se você pegar o gasto social brasileiro, ele é de 130 bilhões de reais por mês. Ou seja, ele é 4 vezes a renda do trabalho. Ou seja, o governo brasileiro, se ele pegar esses 130 bilhões de reais que ele gasta todo mês, ele gastar com a metade mais pobre brasileira, ele consegue dar para essa metade mais pobre, se ele gastar isso de uma maneira sábia, ele consegue multiplicar o padrão de vida dessas famílias por 5. Então, nós estamos falando de um Estado, quer dizer, isso é muito importante na hora que a gente vai ver o papel da sociedade civil, porque você está falando de um governo que tem uma capacidade de gastar dinheiro impressionante, ou seja, o que ele vai gastar é 4 vezes a renda do trabalho da metade da população mais pobre do Brasil. Ou seja, se ele gastar isso com essa população, ele multiplica por 5 o padrão de vida dessas pessoas. Se ele gastar isso com habitação, com saúde, com educação, com a segurança, com dar condições para as pessoas possam trabalhar, e etc., e transferir renda, e etc., ele vai melhorar incrivelmente o padrão de consumo dessas pessoas. Então, o governo brasileiro tem plenas condições de garantir e de influenciar o padrão de renda, o padrão de consumo e, portanto, a qualidade de vida dessas pessoas. Quando a gente olha para a sociedade civil, e eu pegando, por exemplo, o censo do GIF, eu chego à conclusão seguinte: aquele vermelho ali é uma série histórica curta do gasto computado pelo GIF, né? O que eles chamam de investimento social, ou seja, o gasto social privado. Né? Parece igual ao gasto brasileiro, só tem que ler na outra escala. Enquanto que o Brasil, o governo brasileiro gasta 4,2 bilhões de reais por dia, né? O governo brasileiro gasta na área social 4,2 bilhões de reais por dia. O GIF gasta 2,9 bilhões por ano. Então, obviamente, que a relação de um para o outro é quase de 1 para 500. Então, na verdade, você tem um gigante que gasta 500 vezes mais do que você. Tá certo? Você gasta muito, você gasta 3 bilhões de reais, desses 3 bilhões, 1 bilhão só é com educação. Então, você gasta 3 bilhões de reais por ano. É bastante dinheiro. Dá para fazer muita coisa com 3 bilhões de reais. Mas o ponto é o seguinte: você tem um outro cara que está gastando 4,2 bilhões por dia. Logo, a questão é a seguinte: qual é a tua função nessa sociedade? Como que você vai dedicar esses teus 3 bilhões de reais? Então, essa é a discussão que eu estou querendo colocar aqui para vocês. Rapidamente, só queria mostrar para vocês esse gráfico, por exemplo, na educação. Quer dizer, um dos grandes problemas desses
desse 1,5 trilhão que o governo federal, o governo federal, estadual e municipal gastam na área social, é que ele gasta mal. E um exemplo disso é a educação. Por exemplo, esse gráfico, ele, no eixo horizontal, ele tem o gasto por aluno, e no eixo vertical ele tem a nota do PISA. E a gente pode ver que o Brasil está ali embaixo daquela linha azul. Aquela linha azul é meio que quanto que você devia esperar que fosse o PISA, dado o quanto que você gasta. Então, o Brasil ele está ali embaixo, ele está 64 pontos abaixo na escala PISA, ele está 64 pontos abaixo do que você deveria esperar de um país que gasta o que o Brasil gasta. Tá certo? Isso quer dizer que nós somos ineficientes no gasto desse 1,5 trilhão de reais que nós gastamos, desses 5 bilhões que a gente gasta por dia. Isso, se você traçar uma linha ali paralela pelo Brasil, você vai ver que não tem nenhum país naquela área vermelha. Ou seja, não tem nenhum país do mundo que seja mais ineficiente do que o Brasil em termos de como que você gasta com a educação. E nós temos um complexo de culpa muito grande de não garantir o direito à educação das pessoas. Só tem que a gente se engana achando que nós vamos garantir o direito à educação das pessoas, que o que a gente que nós vamos pagar a nossa culpa gastando mais, quando, na verdade, o que as pessoas querem é melhor a educação. Então, na verdade, o que elas querem é subir aquela reta vertical ali, ó, aquela linha verde. Se você vê aquela linha verde, o Chile gasta um pouquinho mais do que o Brasil e tem um resultado muito melhor. A Rússia gasta um pouquinho mais e tem um resultado muito melhor. Ou seja, com os recursos que nós temos, seria possível alcançar um resultado muito maior. Mas, como nós temos esse complexo de culpa, o que a gente tenta fazer, às vezes, é gastar mais recursos e andar na horizontal. E andar na horizontal não adianta nada. Para quem realmente quer educação de qualidade, andar na vertical não adianta. E se você vê o aumento do gasto com educação no Brasil, é esse gráfico aqui. De 2005 a 2011, não tem nenhum país do mundo que se tenha dados onde o gasto por educação tenha aumentado mais do que no Brasil, mas a nossa educação não tem melhorado tanto assim. Ou seja, você tem, basicamente, um governo gigante que gasta uma montanha de dinheiro, mas não está gastando essa montanha de dinheiro de uma maneira muito eficaz. Logo, a questão é, o que a sociedade civil tem que fazer num país como esse, onde o governo está gastando 40% do PIB, está gastando 1,5 trilhão de reais por ano para garantir direitos sociais e não está conseguindo garantir direitos sociais. E você tem, na tua mão, sei lá, 3 ou 4 bilhões de reais para gastar. Você não tem 1,5 trilhão, você tem 3 ou 4 bilhões. Como é que você faz para cuidar? Esse é um gráfico interessante do Tesouro Nacional, que ele mostra, aqui é o Ceará. O Ceará está aqui, ele tem esse gasto e tem esse IDEB. Se você olhar, você vai perceber o seguinte, 15 estados brasileiros têm, na verdade, eles gastam mais e têm um desempenho pior do que o Ceará. Tá certo? Então, o Ceará ele consegue gastar menos e ter um desempenho melhor do que 15 estados brasileiros. Então, ele está mostrando o seguinte, gente, tem muita gente ineficiente por aí. Tá certo? Então, no mundo desse, num país relativamente pobre como o Brasil, você desperdiçar recursos para garantir gastos, para garantir direitos sociais, é o maior crime que você pode cometer. Tá certo? Então, o que você pode fazer? Então, eu queria que... Flávia, quanto tempo eu tenho ainda? Algum? Você ainda tem 7 minutos. Tá bom. Então, eu queria falar para vocês o seguinte, existem 5 possibilidades bem gerais. Eu tentei organizar aqui o seguinte, o que o terceiro setor pode fazer num mundo desse? Tá certo? Então, esse mundo é assim, você tem um governo que gasta 1,5 trilhão, você tem um governo e uma sociedade que se comprometeu com a garantia de todos os direitos sociais repetidas vezes. Né? Em 66, quando o mundo fez o Pacto Internacional pelos Direitos Sociais, Culturais e Econômicos, o Brasil foi um dos primeiros da fila de assinar o pacto. Então, o Brasil está totalmente comprometido com os direitos sociais na sua Constituição, internacionalmente, não tem dúvida sobre isso. Você diz um direito social, ele é garantido no Brasil. Tá certo? E, para isso, o governo brasileiro dedica 1,5 trilhão de reais por ano
tá certo? Algo como a 50 bilhões de reais por dia, né? A questão ele faz isso de uma maneira meio ineficiente, porque com esse dinheiro, como eu falei, isso é 4 vezes a renda dos mais pobres. Daria para melhorar incrivelmente a vida dessas pessoas mais pobres, a menos que esses serviços sociais sejam extremamente caros. Bem, o que a sociedade civil pode fazer num mundo desse? Então, eu elenquei aqui 5 possibilidades e vou passar sobre essas 5 possibilidades rapidamente para a gente ver o seguinte: aonde que a gente tem que focar a nossa atenção, tá certo? Parece meio claro que não vai ser substituir esse governo. Você não brinca com um gigante que tem 1,5 trilhão de reais. Talvez seja mais interessante ajudar esse cara a gastar bem esse 1,5 trilhão, direcionar esse 1,5 trilhão, do que trabalhar no paralelo do 1,5 trilhão. Ou seja, ignorar o governo e tentar garantir em paralelo os direitos sociais não vai ser muito eficiente. Ou seja, substituir esse governo você não vai conseguir. É muito melhor você cooperar com esse governo, criticar esse governo, de tal maneira que você consiga colocar ele mais ou menos em linha. Então, é mais ou menos nessa direção que eu vou caminhar. Primeira coisa é o seguinte: transparência. Uma das coisas que você tem que fazer é tentar dizer o seguinte: o que é que esse cara está fazendo com esse 1,5 trilhão? Tá certo? Clarificar para a população que programas são esses, que planos são esses, que gastos são esses, o que está acontecendo. Tá certo? Então, um exemplo disso é exatamente o Observatório do Plano Nacional de Educação, do Todos pela Educação, que tenta fazer exatamente isso. Tá certo? Então, uma das coisas é a gente ver o seguinte: o que esse cara está fazendo? Vamos gastar 1 bilhão de reais só para saber o que esse cara está fazendo com 1 trilhão de reais que ele tem. Ele tem 1000 vezes mais dinheiro do que eu, então eu vou gastar o meu dinheiro para descobrir o que ele está fazendo e criticar o que ele está fazendo e ver se aquilo que ele prometeu que ele ia fazer, ele realmente está fazendo. A segunda coisa é mudar a pauta. Talvez ele esteja gastando 1,5 trilhão com uma coisa, ele está gastando dinheiro para construir escola, quando eu preciso, na verdade, de melhores professores. Então, eu posso, na verdade, fazer um advocacy, ou seja, guiar e redirecionar esse governo, trabalhando em diagnósticos, em análise de vantagens e desvantagens, avaliações, etc., para eu tentar ajudar ele. Por exemplo, isso aqui é uma indicação de que professor é a coisa mais importante em educação, ninguém tem dúvida disso. Então, a questão é, vamos focar nossa política educacional em ter melhores professores, em que os professores tenham melhores condições para trabalhar, e etc., e não em outras coisas. Então, essa seria um caminho, mas você tem 1000 caminhos de como avançar nessa direção. A terceira coisa, quer dizer, você percebe que essas coisas são todas complementares, né? Eu estou fazendo com que ele gaste 1,5 trilhão naquilo que ele prometeu, o outro eu estou tentando guiar ele para o caminho que eu tenho evidências de que é certo. A outra coisa é eu informar o governo sobre as melhores trajetórias. Quais são os melhores programas, né? E gerar inovações, gerar melhores maneiras de fazer a mesma coisa. Se eu tenho que levar energia elétrica lá na fronteira, na Calha Norte, na fronteira com a Colômbia, eu tenho que saber como que eu vou levar energia elétrica lá. Se eu tiver uma inovação tecnológica, vai ser mais barato eu fazer isso. Então, um exemplo disso, esse gráfico aqui, por exemplo, ele mostra como que o IDEB das escolas, isso aqui são escolas brasileiras, isso aqui que está no eixo horizontal é o nível socioeconômico das escolas desviado em relação à média. Então, 0 aqui é a média. O que a gente percebe é o seguinte: por exemplo, eu tenho essa escola aqui em Brejo Santo, que é uma escola muito típica, não tem nada de especial nessa escola em Brejo Santo, ela tem um IDEB de 7,5. E eu tenho uma escola que tem o mesmo nível socioeconômico em Jequié, que tem um IDEB de 0,5. Então, a diferença entre os dois é 7. Ou seja, a questão é a seguinte: o Brasil não sabe educar? Não, o Brasil sabe educar muito bem. Tem gente no Brasil que educa muito bem. O que o Brasil não sabe é copiar.
tá certo? Ele não sabe copiar as melhores práticas. A sociedade civil pode servir para quê? Para facilitar esse processo de difusão das melhores práticas. Nisso, o R$1 bilhão ou R$2 bilhões pode ajudar. Se as melhores práticas são difundidas, aquele 1 trilhão vai render melhores resultados. Bom, o que eu posso fazer? O governo pode ter problema para executar o seu orçamento, ele não consegue implementar as políticas dele. Então, tem muito trabalho do terceiro setor, da sociedade civil, ajudando os governos a executarem. Por acaso, eu trabalho com o Instituto Ayrton Senna, trabalho com o Instituto Unibanco, são 2 exemplos de instituições que tentam ajudar governos, escolas públicas a implementarem políticas. Por exemplo, o Instituto Ayrton Senna ele já atendeu 2.792 municípios e 239, 25 milhões de crianças já passaram pelo programa em escolas públicas, ou seja, é uma instituição voltada para ajudar o setor público a implementar, a fazer o trabalho dele. Tá certo? Uma discussão é em que medida essa é a melhor coisa para você fazer, ou a melhor coisa é fazer o advocacy. Eu acho que o Instituto Ayrton Senna está mudando de fazer isso para caminhar na direção de muito mais de definir rumos para o governo do que, na verdade, ajudar as redes a executarem. Um outro, o Instituto Unibanco, por exemplo, ele já tem 1 milhão de alunos que passaram pelo programa dele de gestão escolar, espalhado por todos esses estados, são escolas públicas. Em último lugar, e eu acho que talvez seja o que a gente menos deveria gastar os nossos recursos, nossos limitados recursos frente ao gigante governo brasileiro, os nossos pequenos 4 bilhões de reais que a sociedade civil dedica, que seria o atendimento direto à população, porque se eu fizer o atendimento direto à população, eu, no fundo, eu estou substituindo o governo. Eu falo assim, você não sabe fazer educação, vou fazer educação no seu lugar. Aí, a capacidade que eu tenho de, com 4 bilhões de reais, competir com quem tem 1,5 trilhão de reais é muito limitada. Então, eu acho que a gente não deveria dedicar os nossos recursos ao atendimento direto, independente do governo. Talvez a gente devesse ajudá-lo a implementar, mas, principalmente, eu acho que a sociedade civil devia ficar nessas 3 partes de cima, ou seja, cobrar, dar rumo e avisar para ele quem está fazendo direito, ou seja, difundir melhores práticas e criar inovações. Muito obrigado. Muito obrigada, Ricardo Paz Barros, PB. Me parece que a nossa questão já vai sendo respondida, né? Porque você fala em governo ter plenas condições de melhorar padrão de renda, consumo, qualidade dos serviços. Não é sobre dinheiro, né? É sobre eficiência. Eu acho que, na mesa inicial sobre educação, houve muito dessa reflexão em relação à qualidade. Eu queria fazer uma provocação adicional em relação a quem está fora, né, desse sistema educacional. Há também um investimento para atrair quem se evadiu ou foi evadido, era a minha provocação desde cedo. E, bom, os 5 mandamentos eu acho que estão claríssimos, né? Acho que todo mundo copiou, não vou precisar repetir, mas acho que tem uma questão, e que aí vai cair no colo da ANECA, que é como construir essa ponte de colaboração entre governo e sociedade civil na direção do aumento da eficiência, dado que o PB foi decisivo em dizer que a gente não pode prescindir do governo, num governo que desconfia, né, da sociedade civil, das instituições, que, em alguma medida, palavras minhas, criminaliza até, né, o movimento social, a sociedade civil e esses arranjos. Então, vou passar agora a bola
para a Neca Setúbal, mestre em Ciência Política, doutora em Psicologia, presidente da Fundação TID Setúbal, diretora do CEMPEC, Centro de Estudos e Pesquisa em Educação, Cultura e Ação Comunitária, que é dedicado a projetos e pesquisas voltadas à educação pública. E a Neca vai nos trazer a reflexão sobre sociedade civil confrontada com esses dilemas orçamentários e de gastos que já nos foram apresentados e com o crescente pensamento conservador ou conservadorismo na sociedade brasileira, assunto que foi tema da pesquisa recém-divulgada pela Fundação, o conservadorismo e as questões sociais. Bem-vinda ao seu terreiro. Obrigada, Flávia. Acho que eu vou fazer uma fala muito complementar ao PB, mas eu vou iniciar minha fala, vou fazer uma fala em 2 tempos. Num primeiro momento, eu vou querer fazer uma análise não muito linear sobre a questão, quero voltar um pouco à questão que eu falei no início na minha fala, na abertura, falar um pouco de contexto. E falar um pouco de contexto, quando a gente está no presente, é difícil, mas eu vou voltar um pouco para as análises que eu tenho lido e, num segundo momento, acho que eu vou ser complementar ao PB para se colocar no lugar do investimento social privado, né? E essa atuação da sociedade civil deste lugar, né? Flávia, por favor, me sinalize no tempo. Por favor. Então, acho que assim, eu tenho lido muito sobre todo esse questionamento das democracias liberais, né, da democracia liberal no mundo. Mais autores americanos e europeus, e eu acho que tem diferentes análises. Eu vou levar assim, em comum, sendo bastante generalista, porque não é o caso aqui de entrar em detalhe, mas eu acho que tem 3 pontos que têm sido levantados, por que as democracias estão sendo questionadas, né? Um primeiro ponto é a questão econômica, e eu acho que aí nos liga ao nosso debate, que é a questão das desigualdades. E as desigualdades nos países desenvolvidos, porque esses autores que eu tenho lido, que estão falando sobre os questionamentos da democracia liberal, são autores que estão analisando Europa e Estados Unidos. Então, analisando Estados Unidos, Turquia, enfim, países europeus, Hungria, esses países que estão onde assumiram governos conservadores, né? Bom, então, o primeiro ponto é as desigualdades, como nos Estados Unidos, aumenta as desigualdades sociais ou uma estagnação econômica em muitos países da Europa. Um segundo ponto é o rompimento do controle da mídia, ou seja, uma mídia que antes era totalmente controlada por um pequeno grupo de poder econômico e político, né, estava na mão de poucos, muito concentrada. As mídias sociais romperam com esse modelo e trouxeram à tona diferentes vozes que quebraram todo esse monopólio e estão rompendo e questionando essa democracia. E um terceiro ponto que é colocado, tem vários outros, tá? Eu estou aqui em 3 pontos básicos que são muito comuns em todas essas análises, e que a gente também acabou discutindo hoje de manhã, de alguma forma. E um terceiro ponto é o fato de romper uma homogeneidade das democracias. E esse rompimento vai depender, rompimento religioso, um rompimento de refugiados, então os muçulmanos que vão para determinadas democracias, refugiados que estão fugindo de mudanças climáticas ou de guerras que, enfim, invadem outros países, enfim, a quebra de uma homogeneidade, muitas vezes e geralmente de uma democracia dominada por homens brancos, né? Então, isso traz à tona que a promessa de uma democracia liberal de incluir todos não foi cumprida. E os que foram deixados para trás, Marlova, eles estão questionados, se sentindo excluídos e estão vendo saídas numa direita populista e conservadora. Aí eu volto um pouco rapidamente no autor que eu citei hoje de manhã, no François Dubé,
que lançou esse livro, O Tempo das Paixões Tristes. Não tem em português, vamos ver se a gente consegue, está em francês. Onde ele vai analisar o que ele está chamando as múltiplas desigualdades em que os indivíduos são confrontados no seu dia a dia. E ele fala, são desigualdades banais, que o indivíduo se confronta na escola, na família, no trabalho, no seu dia a dia, com seus amigos. Porque todos ascenderam à escola, todos estão... Ele está falando da Europa, dos Estados Unidos, mas eu acho que tem muito a ver com o que a gente encontrou nessa pesquisa sobre os conservadores, né? Então, porque todos foram para a escola, mas nem todos, no final das contas, vão para as melhores escolas, nem vão conseguir os melhores serviços de saúde, né? Então, essas desigualdades são múltiplas, são invisíveis e vão criando barreiras que se invisibilizam, mas que, no final das contas, os indivíduos se particularizam, né? Então, de alguma forma, elas são individualizadas. E essas pessoas vão sentindo essas injustiças, essas desigualdades, esses ressentimentos. No final das contas, é não ser ouvido, não ser reconhecido, sentir-se excluído, que é o que a gente também ouviu na nossa pesquisa sobre os conservadores, né? E aí o François Dubé vai colocar o que essas pessoas mais querem e o valor mais reconhecido, que a gente também ouve muito, é o respeito. O respeito por uma igualdade de tratamento. Acho que o professor Mark falou sobre isso hoje. O respeito sobre uma igualdade democrática. Ele sabe que tem uma diferença. Existe uma diferença. Ele não está querendo uma igualdade de posição. Está querendo uma igualdade de tratamento, a questão da dignidade humana que foi colocada hoje de manhã. Quer dizer, ele está reconhecendo a diferença de posicionamento, mas ele quer uma igualdade de tratamento, uma igualdade democrática, que o Dubé chama disso. Mas tudo isso, como eu falei de manhã, não gera uma ação coletiva. É completamente diferente do século XX, onde tinha um sistema proletariado versus burguesia e uma consciência de classe. Não é disso que se trata, estamos falando de outra coisa, né? E é disso que eu cito o Dubé porque tem muita convergência com a nossa pesquisa de conservadores do que a gente encontrou, né? Porque esse pensamento conservador, eles também expressam que eles se sentiam, pela esquerda progressista, excluídos, se sentiam não ouvidos, se sentiam fora dessa relação e trazem uma saída totalmente individualizada, uma saída de que, bom, eu entendo que existe uma pobreza, uma superação da pobreza, e precisamos ter uma superação dessa pobreza, mas a superação está no indivíduo, a superação está em criar condições de oportunidade de trabalho, está no mérito do esforço do trabalhador, que é um batalhador, e está na afirmação da família, dos valores da família, né? Eu acho que tudo isso é o que a gente sempre, a vida inteira, lutou, que não é assim, né? Então, não estou defendendo isso, eu estou colocando como as questões são muito complexas. E toda essa minha colocação é para dizer como, e é isso que eu vou entrar na segunda parte, como que a gente, para nós, assim, o desafio é como que a gente continua apostando em políticas públicas, porque é isso que a gente acredita que é com as políticas públicas e com a sociedade civil que nós vamos conseguir superar as desigualdades, nós vamos conseguir superar e avançar o país, mas como que a gente vai dialogar com uma população que cada vez mais está pensando nessa chave de um individualismo, de soluções individualistas ou de soluções mágicas, né?
variam, elas se alternam, estão nas mesmas pessoas, ou elas se alternam. Eu acho que é um dos grandes desafios nossos, não é o único, é um dos grandes desafios, né? População que desacreditou do Estado, desacreditou da política, desacreditou dos movimentos sociais, dos coletivos, enfim. Então, eu acho que nessa pauta que a gente tem que nos desafiar e entender que não adianta a gente fazer um belo discurso de como a gente vai atuar, porque temos essa realidade. Eu acho que essa realidade não é 100% do Brasil, mas ela é metade, né? Vamos pensar, no mínimo, ela é metade mais um que ganhou a eleição. Enfim, então, eu acho que a gente tem que estar no radar, a gente tem que refletir, a gente tem que levar em conta. Por isso que a minha reflexão agora, da segunda parte, que é a atuação na sociedade civil, ela busca começar a dialogar com isso. Eu não tenho resposta, não tenho, mas ela busca começar. A gente tem buscado muito na Fundação, desde que a gente encomendou essa pesquisa, a nossa equipe foi em campo, participou, ouviu as entrevistas, a gente está debruçado para tentar entender como que a gente, com as nossas pautas progressistas e com o nosso, a gente não está mudando, a gente não quer mudar a nossa chave, a gente só quer entender como é que a gente vai ampliar para que as nossas pautas consigam também serem entendidas e serem absorvidas também por essa população, porque, no fundo, a gente perdeu, é disso que se trata, né? Então, pensando, eu estou falando agora aqui sociedade civil, que é um termo enorme, amplo, diverso e diversificado, eu vou falar aqui do lugar, tanto como presidente do Conselho do GIF, como presidente da Fundação Tite Setúbal, ou seja, do lugar do investimento social privado, né? E que eu acho que tem diversas dimensões e que conversa muito com a fala do PB, mas eu acho que eu vou falar mais de dentro de uma fundação, de dentro do Instituto. O PB falou, o que é muito complementar é o Instituto com o governo, que eu acho que, por isso que foi bacana, bem legal, porque é complementar, né? Então, o primeiro slide do PB é transparência. E eu acho que minha primeira fala é, eu acho super importante a transparência. Meu primeiro ponto é, eu acho que as fundações elas têm que tornar público, falar de que lugar elas estão falando, dar visibilidade, tornar público, ser transparente, mas é assim... prestar contas. Então, é diferente da transparência do que o PB está falando, porque quando eu vejo, olha, o Instituto Unibanco ou o Instituto Ayrton Senna já passou por, sei lá, 2 milhões de alunos, 2 milhões de crianças, o Instituto não sei quanto, nós estamos falando de uma política pública. E aí o que eu falo de transparência é que as fundações e os institutos têm que ser transparentes e mostrar de que lugar estamos falando, porque nós estamos lidando com uma política pública, nós estamos lidando com milhões de alunos, com centenas de professores, de 1000 professores. Então, quando eu estou falando, meu primeiro ponto é, para que nós, fundações e institutos, sejamos legitimados, nós temos que mostrar de que lugar nós estamos falando. Ser transparentes, prestar contas e mostrar nossa governança. Esse é o meu primeiro ponto. O segundo ponto, concordo com o PB, 3 bilhões é muito, mas é pouco. Então, temos que ter maior impacto, porque os problemas brasileiros são enormes. Então, a gente tem que desapegar de fazer o nosso projetinho maravilhoso, que só temos como ser donos. A gente não pode, a gente tem que atuar em parcerias, a gente tem que ceder parcerias, a gente tem que ceder, conceder, para que a gente consiga trabalhar mais em parcerias, em redes, para ter maior impacto.
porque, senão, a gente... E na linha de políticas públicas, aí no seu eixo ali de políticas públicas, tá certo? Porque, senão, nós vamos sempre pensar que nós vamos ficar com o nosso projetinho lindo, mas que vai ser muito pouquinho, né? Também, ao mesmo tempo, super trabalhado, super protegido, mas com pouco alcance. Meu terceiro ponto também tem a ver com um dos slides das caixinhas do PB, de novo, buscar cada vez mais evidências, estudos. Mas aí, o que eu acho que assim, também temos que ser estratégicos. Temos que estar apoiando. Tudo bem, vamos apoiar um estudo bacana, eu acho que também é importante, mas assim, vamos tentar apoiar estudos, cátedras, núcleos das universidades, né? Eu acho que centros de estudos, as universidades têm um conjunto, sabe, para ter sustentabilidade, porque senão também a gente vai fazendo um monte de penduricalho de estudos soltos. Então, assim, eu acho que o papel das fundações, muito estratégico, eu tenho falado muito isso, é apoiar pesquisas e estudos, mas, de preferência, com sustentabilidade. Importante também alguns estudos. A gente fez esse de conservadorismo, não era com a universidade, mas foi super importante, está impactando muito. Ótimo, foi bacana. Mas também a gente está apoiando várias coisas, como agora, com universidades, né? E núcleos com as universidades, porque isso tem que ter sustentabilidade. É a universidade que vai dar essa sustentabilidade. Quarto ponto, entrando vou entrar em várias coisas que a Flávia colocou. O contexto atual, eu acho que eu, pessoalmente, tenho falado isso sempre, me posicionado. Eu acho que o contexto é muito difícil. Eu acho que as fundações têm mais... a Sueli usa uns termos, eu não sei falar, mas tem mais envergadura para aguentar o tranco. Não sei como é que ela fala. Mas, então, a gente... Musculatura, sei lá. Então, eu acho que tem um papel muito importante de apoiar as organizações da sociedade civil que estão na ponta, que estão no território, que estão defendendo causas identitárias, causa dos negros, das mulheres, da comunidade LGBT, das periferias. Então, acho que esse é um papel fundamental. A gente tem trabalhado isso também no GIF, na Fundação a gente faz isso, mas faz sempre isso, mas eu acho que esse é um papel fundamental, sempre foi, mas agora mais do que nunca, dado o contexto. E eu também tenho visto algumas fundações, eu acho que a Fundação de Setúbal tem se posicionado. Eu entendo fundações empresariais que não podem se posicionar, porque tem questões de marca, tudo bem. Mas é importante, eu acho que elas têm feito esse papel, de apoiar organizações do território que estão defendendo essas causas. É um papel também, embora elas não se posicionem, mas apoiam essas organizações que estão no território. Outro ponto de convergência com o PB, advocacy, né? Aí eu acho que tem ponto super importante também. Por exemplo, o Fundeb. Fundeb está no Congresso. Fundeb redistributivo, nenhum Estado quer. O investimento social privado tem clareza, pelo menos todas as fundações e todos que eu tenho conversado, todo mundo tem clareza da importância desse modelo. É um super advocacy que as fundações podem fazer para ajudar os estados, porque sozinho não vai andar se não tiver uma pressão da sociedade, porque os estados mais ricos não vão abrir mão se não tiver uma pressão da sociedade, e as fundações podem, sim, fazer um advocacy aí, assim como eu acho advocacy em posicionamento de desigualdades, como a gente tem feito, enfim. Dentro de advocacy, tem aí outra coisa, que é a comunicação de causas, que, enfim, eu acho super importante também, aí toda a coisa da comunicação, que seria um outro ponto. Eu vou começar a ser mais rápida para entrar no tempo. Eu cito o exemplo do Instituto Avon com as mulheres, que eu acho que foi uma super bacana o que eles fizeram. A Fundação TID tem o Vozes, que é o Em Frente, que são exemplos bacanas, depois a gente pode conversar mais. Outro ponto que eu acho
papel das fundações é inovar. Acho que a gente perdeu isso nos últimos tempos, a gente tem que arriscar, errar, experimentar. O governo não pode fazer isso, as fundações podem, a gente perdeu isso. O último ponto que eu diria é formação de jovens, de lideranças e formação interna de suas equipes, né? E aí eu falo da importância das suas equipes internas, da diversidade, da integração de pessoas negras nas suas equipes em todos os níveis, do conselho às lideranças, às coordenações, que eu acho que isso é fundamental. Se a gente está falando disso como causa, como apoio, a gente tem que fazer isso como lição de casa, que eu acho que isso é fundamental, e a gente tem trabalhado isso muito na Fundação, a gente faz e a gente tem trabalhado no GIF. Para terminar, eu queria citar, em conexão, professor, já foi embora, mas ele já tinha avisado que ele ia embora, uma fala dele que eu acho que tem a ver com algumas fundações que eu tenho visto, como, por exemplo, a Fundação Ford, fora do Brasil, e a Open Society, que é na linha de defesa da democracia liberal. É interessante o raciocínio, por isso que eu quero colocar. Na linha de defesa da democracia liberal, essas fundações, numa posição contra os governos conservadores, populistas, elas estão apoiando o que eles estão chamando de economic justice, justiça econômica, diríamos assim, tá? Porque, numa linha assim, esse capitalismo foi um capitalismo que beneficiou pequenas elites, pouquíssimos, e foi totalmente excludente. Então, numa linha de buscar um capitalismo mais inclusivo, então, fazendo atuação de políticas de proteção social, políticas de advocacy, de taxação, e seria, na nossa linguagem, coisas como negócios de impacto social, empreendedorismo de impacto social e muitas outras coisas. Então, uma linha de capitalismo inclusivo, mas o raciocínio é para defender as democracias liberal, porque uma coisa que a gente discutiu muito aqui, eu termino mesmo, que é tanta desigualdade no nível que está, eles estão falando dos Estados Unidos, é incompatível. Uma democracia liberal está se mostrando, não vamos afirmar, está se mostrando incompatível com desigualdades muito acirradas. Acho que é isso. Obrigada. Muito obrigada. Fio da navalha, né? Acho que a gente fecha um pouco assim. São muitos dilemas, né? São muitos desafios, é verdade. Agradecida. Eu acho que a gente tem mais o quê? 20 minutinhos para uma rodada de perguntas? Bom, vamos tentar. Tem um aqui, 2. Quem dá 3? Vou fechar no 3. 4. Então, rodamos e aí fechamos. Egídio Felochoca, também estou aí como consultor do Banco Mundial e ONU. Nenhum dos países da PISA, citados como os melhores países da PISA, trabalharam para ter os melhores cases de educação, e sim para transformar vidas, né? Quando a gente fala que esse Brasil, esquece de dizer, que aí a Neca citou Paixões Tristes, de ver esse ser humano de uma forma integrada, não apenas como sujeito educacional, mas econômico, cultural, membro de uma família, com saúde, etc. Então, eu acho que, e a minha pergunta é nesse sentido, né? O Ceará é campeão em educação, mas é o estado que mais mata jovens. Tem uma saúde precária, como vários estados citados por você, PB. Então, como é que eu isolo o case de educação de outras variáveis? E aqui teve uma discussão no evento INSPER, hoje pela manhã, que discutiu a mudança do Estado e da sociedade civil, com as mudanças tecnológicas, que eu perguntaria a cientista política, as mudanças climáticas, as mudanças sociais, que vão mudar toda essa concepção que temos de educação e mesmo de estados. E, por fim, se o PB pudesse falar,
sobre a avaliação de impacto, porque os trilhões que foram falados aqui, raríssimos nós temos avaliação de impacto, quer seja na sociedade civil, quer seja no governo. E a NECA tocou num ponto extremamente importante, porque, às vezes, nós temos um mesmo jovem que é atendido por uma ONG de forma fragmentada, ou pelo governo de forma fragmentada, ou por um projeto de extensão de forma fragmentada, e, diferente de outros países, nós não conseguimos essa integração para entender que o que importa é a vida. E ele tem que ser atendido pelo governo, pela ONG, nas várias áreas da sua vida. Então, eu pediria, se pudesse, trabalhar essas questões. Obrigada, Egídio. Marlova. Eu, na verdade, quero elogiar essa mesa. Eu acho que essa mesa foi uma mesa extremamente importante, porque essa discussão da relação entre o Estado e a sociedade Fala civil... só um pouquinho mais perto do microfone. Essa discussão da relação entre o Estado e a sociedade civil para fortalecer a justiça social e a democracia, ela é uma discussão que vinha muito bem no Brasil e que, de alguma maneira, foi interrompida por essa torrente de acontecimentos que, bem ou mal, eu não sei se nós fomos capazes de prever que viriam da forma que viriam. E eu gostei muito do jeito que ela foi construída, as 3 contribuições, as amarrações que a Flávia está fazendo. E eu gostaria de dizer uma coisa a partir de algo que o PB falou, que, para mim, é muito caro. Eu acho que, quando o PB mostra a enormidade do volume de recursos públicos que o Brasil tem para gastar, e gasta, né, PB? Nós sabemos que gasta. Às vezes mal, às vezes bem, às vezes mais ou menos, mas gasta. O PB ele reforçou essa dimensão de que jamais as ONGs, a sociedade civil, as fundações vão poder substituir o papel do Estado. Eu falei isso aqui hoje de manhã, e eu acho que a gente precisa falar de novo ao fim do dia, porque a sociedade civil, as fundações, e a NECA fez isso brilhantemente agora, dizendo a gente tem que dar transparência ao que fazem as fundações, tem que deixar claro o que faz a sociedade civil e tem que saber claramente o que faz o governo. Então, eu queria dizer que nós, da Unesco, estamos muito felizes com o dia de hoje, com esse dia de trabalho, com essa chave de ouro que eu acho que essa mesa dá para lembrar que, sim, a sociedade civil ela tem um poder enorme para fazer avançar a agenda de direitos, para olhar para os que precisam, para construir a agenda da inclusão, fazendo com que todos caibam nela. E eu também fiquei muito feliz com a mesa anterior a essa, com a fala do Anderson, meu querido parceiro, das professoras que eu não conhecia tão bem, né, a Flávia e a Márcia, porque eu acho que nós temos que dar para as pessoas, temos que dar, não, elas ocupam o lugar que é delas na fala, e nós temos que ter espaços para ampliar cada vez mais essa possibilidade de fala. Esse é o papel da sociedade civil. É assim que a justiça social avança e a democracia se fortalece. Eu, por natureza, sou uma pessoa otimista e esperançosa. E um dia de trabalho como hoje reforça em mim. Eu comecei o dia fazendo um convite, né? Eu termino o dia fortalecida, com mais musculatura, como diria a Sueli, e com as minhas esperanças renovadas, convidando todos vocês para que nós continuemos juntos, fazendo avançar a agenda da equidade e a agenda da inclusão e da igualdade, porque a sociedade civil, os organismos das Nações Unidas, as fundações, juntos podem e muito. É um pouco que lembrou o Chico aqui da liderança do Newton Santos. Obrigada. Muito obrigada, Marlova. Professor, lá em cima. Enquanto o microfone vai, eu queria até lembrar que teve um ponto importante da fala da NECA na pesquisa sobre conservadorismo, é esse protagonismo perdido, né?
quando você fala de que em todos os lados houve uma percepção de invisibilidade, de não estar sendo representado, nem à esquerda, nem à direita, e, a partir daí, a solução individual que desidrata a percepção da necessidade do Estado. Sim. Tanto na Europa quanto no Brasil. A minha pergunta é para o professor Ricardo. Eu sou professor da educação básica. Fala mais pertinho do microfone. A minha pergunta para o professor Ricardo: eu sou professor na escola pública, educação básica, e sou alumni aqui do INSPER, né? E a minha preocupação é quanto à formação dos professores, né? E a minha pergunta para o professor seria no seguinte sentido: o senhor mostrou para nós de maneira muito clara que não falta dinheiro, porém o dinheiro é investido de forma errada. O senhor teria alguma sugestão para melhorar a formação dos professores, tanto daqueles que estão em sala de aula, quanto para os novos professores, para as futuras gerações de professores? Tipo assim, uma política pública que investisse parte desse dinheiro que existe para melhorar, como as suas próprias palavras, né? Que acho que não há dúvida aqui que o professor é um elemento central na melhoria de qualquer sistema de ensino, né? Muitas vezes pintar paredes não vai representar muita coisa, né? E, inclusive, se o senhor tiver algum exemplo dessas cidades que o senhor mostrou aí, Brejo Santo, né, comparando com aquela outra lá, existe alguma diferença do corpo docente? Porque me chama muita atenção as cidades com uma riqueza parecida e tanta diferença, né? Que eu acredito que não sejam paredes, né? Que não sejam livros que faltem, né? Porque o Fundeb levou à universalização da chegada de livros, né? Mesmo material escolar, isso, penso eu, que nas escolas periféricas por onde eu ando aqui em São Paulo, não falta nada, não falta infraestrutura. Penso mais na questão da capacitação humana, sobretudo do corpo docente, principalmente na escola básica, o FUND 1, FUND 2. Em 2016, nós tivemos a aprovação do Plano Municipal de Educação de Belo Horizonte. Esse ano, a gente está organizando uma conferência municipal de educação, onde a gente faz a avaliação do monitoramento desse plano. E aí, no dia 8 e 15 do mês passado, a gente teve as pré-conferências para essa conferência que vai acontecer agora em julho. E a gente percebeu, e aí é mais direcionada a você, Ricardo, quando você fala da população, sociedade civil, ela criticar, né, o governo, né, as ações do governo. E aí o plano municipal, né, e o nacional, inclusive, ele é uma ferramenta que é possível fazer isso. E na organização dessa pré-conferência, a gente percebeu que, por mais que a gente tenha feito um movimento junto à sociedade civil, inclusive com a ajuda da professora Tânia Rezende, da Faculdade de Educação, que trabalha com OSCE, Família e Escola, via o Conselho Municipal, a gente trabalhou com os pais, né, trazendo mais próximo da escola, da política educacional. Mesmo com esse movimento todo, nós percebemos um esvaziamento nesse evento, né? Ou seja, era um evento para a gente criticar mesmo ou cobrar do governo as ações que estão ali no plano, né? 20 metas, 284 estratégias, mas, infelizmente, houve um esvaziamento, ou seja, tem possibilidades da sociedade civil fazer essa crítica, mas, por outro lado, quando tem o espaço, essa cobrança ela não é feita. Eu ia começar pela Celina, mas vou inverter. O PB foi muito requisitado e depois a gente roda. Não, obrigado pelos comentários. Eu queria só começar dizendo que eu estou de acordo com ela e de que eu também sou bastante otimista. Eu acho que talvez a gente esteja reagindo ao cenário atual. Eu acho que isso aqui não é a vitória do individualismo, eu acho que não é o fim da participação, e eu acho que o Brasil, ao longo desses últimos 15 anos, desenvolveu instituições e o gosto pela participação que vai ficar. Eu acho que, simplesmente, tecnologicamente, ele funciona de uma maneira diferente, não vai ser, talvez, juntando as pessoas presencialmente ou num conselho,
como a gente fazia antes, ou numa grande conferência. Pode ser que sejam maneiras diferentes, mas eu acho que as pessoas estão tão ávidas a participar do que elas estavam antes. Talvez agora elas estejam um pouco com medo de tudo, mas eu acho que rapidamente elas vão superar isso. Então, eu sou bastante otimista a respeito do interesse da sociedade brasileira em discutir os seus próprios problemas, e é bom que ela esteja interessada, porque ela está gastando 1,5 trilhão por ano com alguma coisa que ninguém sabe direito o que é. Mas eu sou otimista. Eu acho que, quanto à questão da integração, eu acho que a gente tem que ter cuidado. O seguinte, é claro, a Constituição brasileira, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela diz muito claramente que a educação é para desenvolver plenamente as pessoas. Nunca ninguém disse que a educação era para ensinar matemática e português. Mas o ponto é o seguinte, quem não sabe ler não consegue nem ler uma bula de um remédio, não consegue tomar um ônibus, não consegue ler um contrato, e, portanto, esses aspectos básicos que a gente mede da educação, eles são importantes, sim, e eu acho que o Ceará está fazendo um excepcional, o Ceará e Pernambuco estão fazendo um trabalho muito excepcional, né, para ser liderança o Ceará com um desempenho igual ou melhor do que São Paulo, não é pouca coisa. Obviamente, o Ceará tem que melhorar 1000 coisas, a violência em particular, etc. Eu acho que a integração das políticas públicas, é claro que o que a gente quer é a promoção do desenvolvimento humano, e o desenvolvimento humano é uma coisa integrada, mas a gente tem que atentar para cada um dos direitos sociais, em particular, ensinar a pessoa a ler, ensinar a pessoa a fazer um determinado tipo de cálculo, porque, se a gente ficar muito focado na integração de tudo, pode ser que a gente não consiga, às vezes, as coisas individuais. Mas, no final do dia, o que a gente quer é um direito ao desenvolvimento humano e portanto, o pleno desenvolvimento da pessoa, eu estou de acordo. Quanto à questão educacional, quer dizer, o que você colocou é uma boa sugestão para um novo dia de seminário aqui. Não tem nenhuma... quer dizer, eu só te diria o seguinte, o grande problema do Brasil na área educacional não tentar e não é não saber. O nosso problema é que a gente não aprende com quem tentou e acertou, ou seja, nós não aprendemos a copiar direito. É claro que copiar é uma arte complicada, porque você tem que copiar, você tem que adaptar, você tem que modificar e etc. Então, nós temos um sistema educacional super descentralizado, isso quer dizer que inovações em quantidades gigantescas estão acontecendo no Brasil, e a gente precisava aprender com isso e difundir isso, tá certo? Eu acho que esse é um dos graves problemas brasileiros, é o fato da gente não valorizar quem realmente está fazendo um ótimo trabalho no Brasil. Tá? A segunda coisa que tem mais a ver com a questão da formação dos professores é a questão de não aprender com os nossos erros. Claramente, nós temos um problema no Brasil da atração. Você só vai gastar esse 1,5 trilhão se quem estiver envolvido em gastar esse 1,5 trilhão forem as pessoas mais motivadas, mais engajadas, mais talentosas da sociedade brasileira. Então, você quer atrair para garantir os direitos sociais de todos os brasileiros aqueles mais engajados, e você quer que quem esteja nesse processo esteja extremamente engajado, esteja muito bem formado e seja muito talentoso. Nós temos um problema no Brasil, que é reconhecido por todo mundo, que a nossa formação inicial dos professores, nem nós atraímos os melhores talentos para a carreira de professor, e nós deveríamos. O grande sucesso da Finlândia é um só, ele atrai os melhores talentos para ser professor, não faz muito mais do que isso. Depois que você atrair os melhores talentos
sociedade para ser professor. O Brasil faz isso com os médicos. O Brasil tem melhores médicos do mundo, tá certo? Mas a gente precisava, em quantidade, atrair e formar essas pessoas melhor. Só tem que nós estamos cometendo erros, tanto em atrair pessoas para a profissão, como para formar as pessoas na profissão. Esse é um erro grosseiro, que danifica toda a nossa educação, plenamente reconhecido por todo mundo, mas a gente não aprende com os nossos erros. Ou seja, o Brasil é um país que tem o Plano Nacional de Educação, não está cumprindo 90% do Plano Nacional de Educação e naturaliza isso. O Brasil tinha que parar e dizer, gente, nós não estamos cumprindo o Plano Nacional de Educação, tem alguma coisa muito errada no que está acontecendo. Entendeu? Nós não estamos atraindo os melhores talentos para a educação, nós não estamos formando essas pessoas de uma maneira adequada. Isso é um problema grave. Então, isso era alguma coisa para ter uma comissão, várias comissões presidenciais para discutir isso e fazer um relatório que vai dizer exatamente quais são as causas dessas questões. Quer dizer, num país tipo Chile, um tema como esse já tinha virado uma comissão presidencial com os gênios do país para buscar. Vocês sentam aí, vocês não são gênios, sentam aí e decifram o que está acontecendo e a gente vai montar uma política com base nisso. Ou seja, o grande problema da educação brasileira é nós não aprendemos com quem sabe fazer e nós não aprendemos com os nossos erros, embora a gente esteja tentando um monte de coisa. Tá certo? E o caso da atração e formação dos professores, eu acho que é um caso atípico. Eu acho que a questão dos planos de educação vai um pouco nessa linha. Eu acho que a gente está começando a naturalizar o fracasso do plano nacional, do plano estadual, do plano municipal de educação, e a gente jamais deveria fazer isso. Eles estão lá exatamente, eu acho que é o Eisenhower que diz o seguinte, meta e plano não é tão importante. Planejar é essencial. Ou seja, o que realmente é importante é a nossa busca por planejar. Se a gente tiver planejando e refletindo por que nós não estamos alcançando nossas metas, nós vamos aprender um monte de coisa e nós vamos chegar longe. Então, se nós não estamos cumprindo nossas metas, não tem problema. Mas se a gente entender por que nós não estamos cumprindo nossas metas, para isso que as metas serviam. Era para dar um referencial para a gente entender o que é fácil alcançar, o que é difícil. Obrigado. Como a gente já, da ciência política, está acostumada, né, esse diálogo, às vezes, demora de ser construído. Eu fiquei muito assim vendo, né, como, né, os especialistas de educação, da economia, da sociologia já dialogam há bastante tempo, né? A ciência política não, né, e a educação não se aproximaram ainda, né? Então, o que eu queria dizer, que eu espero que a gente, né, se aproxime. Eu acho que temos muita coisa, né, para trocar, e a principal coisa que eu acho que eu tentei trazer aqui, né, talvez saindo muito longe dessa relação Estado-sociedade, mas é que não dá, eu acho, para a gente tentar construir ou reconstruir essa relação se a gente... Bem, Estado é poder, né? Sabemos disso, né? Se a gente não traz para dentro de todas as discussões nossas a questão dos conflitos. Que tipo de conflitos, né, nós podemos esperar quando a sociedade quer se aproximar do Estado, a sociedade quer fazer advocacy, a sociedade tem uma agenda, etc. e tal. Então, tentei trazer esses políticos. O Egídio falou nas mudanças tecnológicas. Vai ser como é que isso afeta a política, né? Provavelmente, do ponto de vista do orçamento, etc. e tal, o grande conflito vai ser mudar a estrutura tributária,
né? Quer dizer, imposto sobre consumo, né? O que é que vai acontecer com a internet? Como é que se vai taxar os robôs, etc. e tal, né? Essa provavelmente vai ser uma grande discussão que vem aí, né? Um pedaço já está, outra ainda não, mas eu acho que essa vai ser, do ponto de vista político, né, um confronto que vai ser, né, interessante. Países, estados que têm menos vocação tecnológica, como é que vão fazer, né, para criar, né, impostos mais ou taxação mais dinâmicas. Se sabe hoje que o IPI, né, é um tributo absolutamente atrasado, né? O ICMS tem suas 500 complicações, porque, né, prejudica excessivamente os mais pobres e por aí vai, né? Bem, Marlova, você falou no papel dos estados, né? Isso, eu volto a insistir. Eu acho que vamos dizer assim, uma advocacy, um papel mais ativo, né, da sociedade civil, tem que incorporar esses conflitos. Quem são, vamos dizer assim, botando de forma muito rudimentar, os aliados e quem são os inimigos? Para onde devemos, né, apelar? Por exemplo, eu fico pensando, se a gente quer influenciar políticas, né, no Congresso Nacional, etc. e tal, tem que ser via colégio de líderes. Não tem outro jeito. Não vai ser a gente conversar com o deputado que é favorável àquela ideia, ou o deputado que é contra, tentar fazer com que ele mude, né, a ideia. Quer dizer, a gente ter mais, para poder ter um advocacy e influenciar, a gente tem que se aproximar mais dessas, vamos dizer, questões que são as questões que regem, né, esse jogo político. Ou seja, para jogar, né, com sociedade civil, com a advocacia, etc. e tal, a gente tem que, eu acho que está melhor preparado nessas coisas. Bem, só o fim, né, os otimistas, né, aqui no Clube dos Otimistas, eu só queria lembrar que eu acho que, a despeito de todas essas experiências populistas, conservadoras, etc. e tal, primeiro, eu acho que ainda é cedo para a gente dizer que esta é uma tendência, né? Ganhou agora, essa semana, lá a Prefeitura de Istambul, né? É uma notícia, né? Quem sabe o eleitorado, né, já está começando a se distanciar, né? E depois, quer dizer, eu acho que eu não vejo como a democracia tendo ameaças, mas um sistema de representação política que está muito questionado, né? Todas as pesquisas mostram. Não se confia nos políticos, não se confia no Congresso, não necessariamente, claro, né, essa coisa da América Latina em relação com a democracia é muito ambígua, né? Mas não se tem, né, assim, ou seja, se há uma crise, o que a gente precisa e que, né, que alguém falou aqui hoje, criar, né, novos representantes eleitos sem dinheiro, etc. e tal, é mais, né, na legitimidade que os políticos e os partidos passaram a perder nesses últimos anos. Queria, mais uma vez, agradecer a todos vocês pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, de debater, de refletir. Saio também, viu, Marlova, feliz com essa percepção, essa expressão de otimismo que você plantou e que floresceu aqui, né, na nossa mesa. O PB, a Celina já falaram disso, dessa expressão do otimismo, com o diagnóstico de que não está acabado, né, é precipitado atestar o óbito, né, do sistema e dessa derrota toda. Pela fala da Neca, a disposição e a humildade em apontar caminhos, em reconstruir ou construir novas pontes, reconstruir velhas pontes ou construir novas pontes.
E, de minha parte, eu gostaria de fazer uma contribuição na direção da urgente necessidade de reconhecer esses novos protagonismos. Não vai dar para ser do jeito que sempre foi, na direção de, primeiro a gente faz a revolução, derruba a ditadura, estabiliza a economia e depois a gente atende aos negros, às mulheres, etc. Eu acho que a gente vai precisar ceder esse protagonismo, vai ser fundamental para a construção da democracia que a gente precisa e merece. E aí, muito obrigada por tudo. Neca Setúbal. Obrigada, Flávia. Eu queria aproveitar e terminar. Primeiro, agradecer a todo mundo que está aqui, muita gente desde as 9 da manhã. Nossa, já tarde, 18h37, estou olhando ali. Mas agradecer muito, primeiro a mesa, Flávia, sempre muito, uma alegria estar sempre aqui com você, maravilha, obrigada mesmo. Agradecer a Celina, PB, também super parceiro. Aproveito o PB para agradecer o INSPER, que você está aqui, representando aqui o INSPER, essa parceria. Agradecer muitíssimo, Marlova, você já falou, mas foi muito bom, acho que a gente, ao longo desse tempo, desde o começo do ano, a gente teve uma super gostosa interlocução, né? Uma reaproximação, foi muito boa essa parceria com a Marlova e toda a equipe da Unesco, Rebeca e toda a equipe. Estou vendo aqui a equipe aqui atrás ainda, que foi muito bom. A equipe do INSPER também, a Carol não está aqui também, foi super, e a equipe também administrativa do INSPER, então agradecer muito. Toda a equipe da Fundação aqui, equipe Fernanda, Fábio, mas todo mundo, Mari, toda a equipe da Fundação, foi super. Muito legal. E também, finalmente, também os nossos parceiros, né, Valor, Nexo, enfim, eu acho que a gente finaliza aqui 2 dias de intensa discussão, né, Marlova? Mas acho que a gente está muito satisfeito, acho que foi renovada, muito bom. E é isso, gente. Super obrigado a todo mundo que ficou aqui até o fim. E valeu. Obrigado.